Ai, Falei com bem-vinda. ele que a gente vive um momento de cada vez, né? Uma hora de cada vez. Vamos pensar aqui e depois a gente pensa ali. Todos, antes da gente começar o papo, todos estão ouvindo bem a gente? Tá. Se puder dar um pouquinho mais da Marina no retorno aqui, vai ajudar bem. A minha voz aqui está boa. Marina, vamos começar então falando, falei de mineiro aqui, me fala um pouquinho do teu início, você é de Minas, como que foi, como que você começou, como que foi a tua família, enfim, fala um pouquinho das origens. Então, gente, eu sou a Marina, eu moro em Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, sou formada em administração. Na verdade, eu falo que eu sou empreendedora na minha vida, né? Sou de classe média baixa, né? Meu pai sempre trabalhou muito para poder sustentar a família, que é a realidade de todos nós que estamos aqui, imagino, né? Eu falo que a minha história é uma surpresa, porque quando eu nasci, o meu pai descobriu que era duas na época. Então, você pensa. Ah, então você é gêmea. Eu sou gêmeas. Eu tenho gêmeos também, então estão aí, E a inclusive. minha mãe não sabia que estava grávida de gêmeos. Então, quando minha mãe ganhou neném, o médico foi lá, levou 2 bebês, assim. Aí o meu pai falou assim, qual que é minha? Aí o médico falou assim, as duas. Ele chorou de emoção, imagino, né? E a gente sempre cresceu, graças a Deus, né, sempre, nunca nos faltou nada, mas ele sempre trabalhou muito, ele sempre foi autônomo, né, ele era motorista, e eu aprendi muito com ele essa questão de comprometimento, né? A minha mãe decidiu ficar em casa cuidando, né, dos filhos, dedicando à maternidade, né? Graças a Deus ela teve essa oportunidade. E eu sempre, de pequena, aprendendo com ele nessa questão de ser comprometido com o trabalho. Então, ele nunca faltava, ele sempre estava disposto, era sábado, domingo, disponibilidade, porque ele precisava, né, do trabalho até para manter o sustento. E, nisso, eu sempre... Você começou a trabalhar cedo também? Não, eu nunca Não? trabalhei cedo. Na verdade, meus pais sempre incentivaram o estudo, porque a minha mãe falava, a única chance de você mudar a sua trajetória é através da educação. Então, ela sempre investiu em educação, escola boa para mim, para minha irmã, né? E, enfim, realidade de todo brasileiro, né? De toda a família brasileira, investindo na educação. E a gente cresceu num lar cristão. Eu tive a oportunidade de crescer dentro da igreja, meu avô era pastor. Então, desde sempre na igreja, graças a Deus, passei a minha infância, minha primeira infância, Muitos passei a minha acampamentos. adolescência, muitos acampamentos, muitas missões, né? Grupo de oração, grupo de dança, então sempre envolvida na obra. Mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou estudar para poder fazer faculdade, para eu poder arrumar um trabalho, porque eu sabia que eu precisava trabalhar para eu poder conquistar as minhas coisas, né? Então, quando eu formei em 18 anos, eu fui jovem aprendiz. Foi a melhor coisa que eu Trabalhou tive. onde? Que setor? Eu trabalhei no Unibanco, Banco? como jovem aprendiz, na época Unibanco, e hoje Itaú, né? É Itaú? Acho que o Unibanco virou Itaú. E na época, assim, era a melhor coisa para mim, porque eu aprendi o que era o mundo, porque eu sempre fui criada para poder estudar, formar o terceiro ano, né? E depois que eu formei o terceiro ano, eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Mas o banco foi oportunidade ou você, eu quero finanças, eu quero exatas, alguma coisa Não, o assim? banco foi oportunidade porque eu tinha uma amiga minha, que ela, da família, e ela conhecia um programa de jovem aprendiz em Belo Horizonte. E eu vi ela comentar. E na hora que eu formei, fiz 18 anos, eu falei com a minha mãe, eu quero trabalhar para eu poder pagar minha faculdade. Por quê? A minha irmã sempre estudou em escola federal. E a minha irmã sabia que ela queria estudar para passar no UFMG. E eu falei, eu não vou estudar até morrer. Eu quero estudar, passar na faculdade, pagar minha faculdade, porque eu quero formar em 4 anos. Porque eu quero arrumar um emprego bom. Eu quero ser
tipo, ter minha carreira, eu quero ser bem-sucedida, e eu sempre tive muita ambição positiva, né, na termo da palavra. Então, ela decidiu um caminho e eu decidi outro. Então, quando eu fiz 18 anos, eu chamei minha amiga e falei assim, arruma uma vaga para mim? Aí ela arrumou, eu fui sozinha, eu me inscrevi, eu fiz todo o processo, fui tirar minha carteira de trabalho, e no final eu falei com a minha mãe, mãe, arrumei um trabalho. Vou ser jovem aprendiz. E aí foi maravilhoso, porque eu tive um líder... Seus pais te deram essa liberdade também, nunca direcionaram nada? Não, eles sempre... lá em casa a gente tinha muita a questão de pedir, né? A gente sempre seguindo as normas de casa, bonitinho, mas a gente falava, eu quero trabalhar. Aí a minha mãe, aonde, o que você vai fazer? E acompanhava, né? Mas eu sempre fui muito, assim, independente. Eu queria ser independente, né? E aí foi maravilhoso, porque eu entrei num banco, num ecossistema totalmente diferente para mim, né? Eu não sabia como que era o mundo corporativo, e eu fui muito abençoada tendo um gestor que conseguiu me desafiar, me perguntar o que você quer ser, você tem que estudar. Ele me incentivava, sabe? E aí eu descobri, né, que o universo do banco, e aí ele começou a falar de cursos para mim, eu queria fazer uma coisa nada a ver, ele falou da administração. E eu falei, nossa, administração, mas meu pai não tem empresa, eu vou fazer administração que eu vou fazer, para quê? né? Para quê? Tipo, né? Aí ele falou, não, Marina, é um universo maravilhoso, e começou a me mostrar e tal, e me incentivou. E, assim, depois que eu entrei na faculdade, eu descobri um mundo, assim, que eu não tinha noção desse ecossistema da área de empreender, né? Então, eu passei na PUC, então eu fiz PUC, um curso de administração com ênfase em empreendedorismo e gestão estratégica. E na hora que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu tinha 4 anos para poder formar. Eu me coloquei essa meta. Então, eu estudava. E aí, no meu primeiro semestre, eu consegui um estágio numa empresa de tecnologia, onde eu comecei a falar assim, meu Deus, que mundo que é esse? Que Mas eu não aí tinha era uma noção. função administrativa? O que era? Não, aí era uma empresa. Aí eu saí do banco como jovem aprendiz, que eu passei na faculdade, e entrei e busquei esse estágio na área. E era uma vaga de licenciamento de música, onde eu lidava com muito processo de direito, sabe? De pedido de autorização, negociação. E eu entrei para uma empresa, na época, de tecnologia, que desenvolvia soluções mobiles. E eu era responsável por Nada a licenciar. ver com 3 palavrinhas. Nada a ver com 3 mas palavrinhas. já trazendo a música ali, né? De algum jeito você já estava entrando na indústria Isso, ali. só que assim, e foi uma coisa muito legal, porque quando eu entrei em 2009 nessa empresa, eu era muito operacional, muito operacional, muito operacional. E eu, assim, eu era muito grata pelo trabalho, pela oportunidade. Eu falava, gente, era o que eu tenho. É o que eu tenho, eu vou fazer desse limão uma limonada. Então, eu começava a ler contrato, nem precisava, eu lia contrato. Nossa, como faz falta esse perfil hoje em dia, hein? Porque olha, quem empreende, tem funcionários aqui, é complicado, hein? Porque hoje tudo reclama. E você não, você abriu a porta com gratidão. Com gratidão. Então, era muito operacional. Se eu quisesse, eu ficava lá, tipo assim, dando Ctrl+C e Ctrl+V, numa planilha. Mas aí eu ficava tentando entender do negócio. Mas, espera aí, é que eu estou licenciando para quê? Aí, não, é porque uma música tem direito autoral e direito artístico. Um autor, uma música autoral, você pode ter até 20 autores, que aí você tem uma negociação. E aí eu comecei a entrar num universo que eu falava, meu Deus, que coisa legal. E aí eu comecei a meio que aprender desse ecossistema e comecei a ler contrato. E aí eu descobri um contrato que eu lembro até isso, até hoje. Era um contrato com a Sony, que a gente estava pagando para eles para mais. Olha E só. aí eu cheguei no diretor e falei assim, aqui, ó,
a gente está pagando errado. Ele, não, Marina, não está não. Eu falei, está pagando, pode fazer as contas aí que está pagando. E aí eu falei, olha aqui, lê aqui ó, o contrato, pagar tantos por cento do líquido, nananana, a gente está pagando tantos por cento do... E expliquei para eles. Aí ele falou, não é mesmo, a gente está pagando. Aí, nesse dia, ele falou assim comigo, você vai no Rio comigo para a gente receber esse dinheiro. E eu lembro que, na época, eram R$150 mil, em 2010. Isso. Ou seja, valia bem 150, Valor então. muito alto. R$150 mil que eles recuperaram porque eu corri atrás, sabe? Aí você falou, aquele saving lá para mim, né, que ajudei a trazer para a empresa, você já compartilha. E aí eu trabalhava de manhã, ia para a faculdade e estudava, chegava em casa às 10 horas. E aí foi assim, aí eu fui desenvolvendo um relacionamento, enfim. E aí, Essa empresa existe ainda hoje? essa empresa hoje, ela chamava TakeNet, hoje ela é Blip. Não sei é se a você já Blip. conhece a Blip. Acho que A muita Blip. gente conhece a Blip aqui. Na época Eu lembro da Take Blip, eu não sabia que tinha TakeNet antes. A TakeNet era antes, Ah, aí olha que depois legal. virou Take Blip e TakeNet. E aí, o que acontece? E eu sempre, assim, muito ambiciosa de querer aprender, conhecer, desenvolver. E fazia muito relacionamento. Então, às vezes, assim, eu precisava pegar uma autorização com a gravadora tal. Aí eu ligava, ficava amiga da pessoa e desenvolvia. Aí ficava amiga com um parceiro de Belo Horizonte, eu ficava. E numa dessas aí, eu conheci o Fred Valente. Porque, na época, ele tinha uma gravadora. Ele tinha uma gravadora que chamava Plane. E ele licenciava... E o Fred é quem? O Fred, que é o dono da Emotion e um dos sócios da Oink Filmes, que eu trabalho. Ok, então tem a Emotion Studios, é tipo um guarda-chuva, tem várias empresas. Uma dessas empresas é a Oink, que você é a CEO, e a Oink tem as três palavrinhas, que é a Isso. marca do público cristão infantil. E aí ele foi e me convidou para trabalhar com ele. Na época, ele estava com a gravadora, mas ele estava com a Emotion Studios. E antes eu trabalhava na TakeNet, que tinha mais de 100 funcionários. Era uma empresa investida, tinha muitas perspectivas. E ele me fez um convite, eu era o quê? Eu já era analista na época. Ele me fez um convite para eu poder assumir como gerente na empresa dele, que tinha 10 pessoas. E aí todo mundo da TakeNet, que era meu amigo, falava, você tem certeza que você vai sair daqui para ir para uma empresa com 10 pessoas? Eu falei, tenho. Por quê? E se não der certo? Eu falei, se não der certo, não deu. Se não E der essa certo, tua eu começo de convicção, novo, assim, já não tem nada. essa tua convicção, tudo vem de onde? Sempre foi assim? Sempre. Eu acho que vem da minha mãe. Minha mãe tem uma garra muito forte. Assim, eu aprendi a ser muito positiva com ela. O Fred Tá? foi o que fez a pergunta para você, onde você se vê daqui? Não, aí... eu esqueci de contar isso, porque quando eu fiz... desculpa, gente. Porque quando eu fiz a entrevista para trabalhar na TakeNet, o Reinaldo Heleno, que também é um dos sócios da Oink Filmes, que eu vou explicar para vocês, ele me contratou, ele trabalhava na TakeNet. Ele era o diretor lá. E ele foi, na entrevista, ele me perguntou, daqui a 10 anos, aonde você se vê? Aí, menina, né, tipo, sem filtro nenhum, eu falei, eu me vejo sentado na sua cadeira. Uau! Aí ele olhou assim... Muito bom! Aí ele olhou para mim e falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Mas por quê? Eu falei, porque eu quero ser uma grande executiva. Eu quero, assim... Eu tenho muita vontade de crescer, de desenvolver. E eu imagino ser igual a você, então eu quero sentar na sua cadeira. Aí ele Te contratou na hora? Aí ele me contratou. É o sonho de qualquer diretor, gestor. E aí ele continuou na TakeNet, só que ele era amigo do Fred, que tinha gravadora. E o Fred estava precisando de alguém para assumir uma linha de negócio nova com operadora. E ele foi e falou, olha, tem uma menina lá, a Marina, ela é muito disposição, ela né, quer crescer, contrata ela, porque eu acho que na TakeNet ela vai demorar muito, porque é uma empresa muito grande,
você tem menos oportunidade. Que coisa, né? Porque às vezes a gente acha que não, eu preciso estar numa grande empresa ou ter um grande negócio, quando na verdade você tem mais oportunidade ali num E pequeno quando negócio. você acredita, né, você não vê o agora. Eu sempre fui muito assim, na verdade, eu não estou aqui hoje, eu estou vendo onde eu quero chegar, mas para chegar lá, eu tenho que caminhar, né? Então, hoje ela tem 10, mas ela pode ter 50, ela pode ter 100, e eu quero fazer parte disso, né? E eu gostava muito do Fred, ele gostava muito de mim, a gente foi, conversou, resolvi sair. E aí a minha mãe me apoiou, minha mãe falou assim, não, filha, você é muito nova. Se não der certo, você procura outra coisa, e está tudo bem, você está na hora de arriscar. Eu falei, é mesmo, estou mesmo, então vou. E aí foi maravilhoso, porque o Fred, ele criou, na época ele tinha um negócio com operadora de celular, e eu entrei para poder desenvolver esse Ele nem negócio com tinha ele. emotions, nada. Então, ou seja, Não, são conexões que você foi nutrindo desde o isso. passado, E criando aí, relação que e aí, culminou nesse no meio hoje, né? tempo, ele tinha 10 pessoas. Ele tinha a menina do financeiro, a equipe de produção, um gerente, um jornalista e a equipe de produção dele. E aí eu entrei. Uma menina entrou para poder Time desenvolver um fundador novo negócio. total. Hã? É o time fundador ali. E aí era assim, a gente acreditava. Ele falava assim, vou fechar um contrato com a TIM. Aí a gente ia lá na TIM e falava, a nossa equipe vai fazer esse projeto acontecer. Quem era a nossa equipe? Era eu e ele, entendeu? Aí ele falava assim, mas como que a gente vai? Eu falei, não sei, mas a gente vai entregar. E aí a gente foi assim, e aí ele criou, nesse tempo era em 2013. E aí em 2013, quando eu mudei, o Leno, que trabalhava na TakeNet, virou sócio dele de um projeto, que era o Três Palavrinhas. Quando eu saí... Agora, desculpa te cortar, fazer uma pausa. Você já explica o que é o Três Palavrinhas, mas como que foi a fundação do Três Palavrinhas? Melhor, vamos inverter. Explica o que é o Três Palavrinhas, porque nem todo mundo conhece. Quem tem filho aqui, com certeza conhece. Mas dá uma panorama do que é e como que foi a fundação dele. Então, o Três Palavrinhas, ele nasceu de uma dor, né? De um pai, o Samuel Misair, que é pastor, né? Todos aqui imagino que devem conhecer um pouquinho. E ele teve um filho e ele queria criar um conteúdo musical para que ele pudesse cantar para o filho dele quando estivesse cantando, tomando banho, que remetesse a memória dele quando ele era pequeno na igreja. Isso era Isso era 2012. E aí ele teve uma ideia, ele é artista. Só que ele era amigo do Fred. Eu brinco que todo artista tem um amigo rico, né? Nesse caso, um amigo rico era o Fred, né? E aí o Fred sempre falou assim, Samuca, você é muito bom. O que você um dia pensar em fazer, eu estou dentro desse negócio com você. O Samuca apresentou esse projeto para outras pessoas. Mas ele chegou e falou, ô Fredão, eu quero criar um galinha pintadinha cristão. O Fred falou, tô dentro, quero ser seu sócio. Mas aqui já tem um takeaway legal, né? Porque às vezes a gente quer capital ou oportunidade e não tem um projeto. E não tem a ideia ou alguma coisa formatada. Desculpa, você não vai para lugar nenhum. Então tem alguma coisa, porque a hora que surgir a oportunidade, você tem o que apresentar e você vai ter em troca o que você está pedindo. Ou você tem a ideia, mas também você não sabe criar o negócio. Porque o Samuca sabia que ele era artista. Né, que ele não ia conseguir desenvolver o negócio. E o Fred é muito empreendedor, ele é um cara muito visionário. E ele falou, tô dentro. E aí ele foi e chamou o Reinaldo Heleno, que é amigo dele, falou, olha, vamos entrar como sócio nesse projeto? Tem um artista que está fazendo umas músicas de criança aqui. Ele quer criar um galinha pintadinha cristão, o Leno também estava com filho recente, também novinho. E aí, vocês sabem, né, quando você tem filho, tudo gira em torno do seu filho, né, você começa a pensar e ver. E eles falaram, não, vamos investir. E aí, começou Três Palavrinhas como um projeto, assim, tinha um cara com uma mesa que ficava desenhando lá na empresa. E nesse meio tempo, eu entrei na Emotion. Mas eu entrei para fazer outras coisas. Eu entrei para fazer não era outras para coisas. isso? Não.
E o Três Palavrinhas começou como um projeto, e ficou como um projeto, com um animador, e eram outras pessoas que tocavam. Eu comecei a cuidar na empresa, na Emotion, de outras linhas de negócio. E aí a Emotion foi crescendo. E aí ela foi, por exemplo, se transformando em uma startup estúdio. Aí Começaram a nascer vários negócios ali dentro. Começou a nascer vários negócios. E aí teve uma época que eu cuidei de uma distribuidora deles. Aí depois que o negócio virava, eu cuidei de uma startup de recuperação de crédito financeiro deles. E aí, que era o Sisconfirme, fiquei na frente dessa empresa. Então, eu fui cuidando Isso de já era vários outros negócios. Isso era 2016. 2016. Que aí eu comecei a cuidar do Sisconfirme, que era uma empresa de recuperação de crédito financeiro. A gente desenvolveu uma solução de cobrança. Aí então a experiência no banco lá de trainee ajuda também, já conectou aí? Cobrança, atendimento, relacionamento. E aí a gente desenvolveu uma solução completa de prospecção de escolas de ensino superior. Então a gente fechou com as principais do Brasil, Croton, Unicelma, Ser Educacional, Cruzeiros, voando. Tudo. E tinha uma operação de 50 pessoas simultâneas trabalhando. Isso foi de 2016 a 2020. E nesse meio tempo, Três Palavrinhas lá. E já existia a OINC Filmes. Em 2016, eles fundaram a OINC e o Três Palavrinhas. A OINC para cuidar da marca Três Palavrinhas. Porque eles nesse processo, eles falaram assim, olha, a gente precisa se estruturar como empresa. Então, eles usaram de todo o conhecimento do ecossistema do estúdio para montar o negócio do Três Palavrinhas, no caso, a OINC Filmes. E aí, quando foi em 2020, na pandemia, a gente descontinuou a startup. Porque aí esse projeto de recuperação de crédito foi descontinuado. Porque a operação era 100% presencial. Aí veio a pandemia. Gente precisou fechar a empresa, com pandemia. Bateu uma frustração? Não, porque Ou como que você assim, lidou com esse cenário? Ou como foi lidado dentro da empresa? Foi triste para mim porque eu construí um time muito bacana. E aí eu comecei a recolocar as pessoas, ligar para as pessoas, assim, para tentar colocar gerente, coordenador, enfim. Mas, assim, eu não Mas no meio desse caos, então, você ainda conseguiu direcionar a tua equipe. Muito legal isso. Eu fiquei pensando muito no outro, assim, sabe? Nossa, pensa, uma equipe muito boa, sabe? Eu consegui pegar a operação que eu criei e a gente pegou essa operação e essa solução e a gente migrou isso para o Grupo Zelo. Quem conhece o Grupo Zelo? O Grupo Zelo é uma administradora de cemitérios. Olha, não conhecia. De cemitérios, e eles têm funerária. E aí, eu não sei se vocês sabem, nos cemitérios existem muita gente que deixa de pagar as manutenções dos jazigos. Então, a operação de crédito financeiro da educação que a gente criou, a gente migrou para a operação de crédito financeiro em tudo mesmo, né? de recuperação dos valores dos jazigos. Misericórdia, essa eu não tinha noção desse mercado. Eu migrei a equipe toda, sabe? Então, a gente tentou fazer... Tem uma indústria. Tem, eles falam que é o mercado death, né? De morte mesmo, assim, sabe? Uau. Eles falam assim. E aí, a minha operação toda, as pessoas todas migraram. O meu coordenador todo migraram. E você aí, não migrou? Não, porque a gente não quis fazer sociedade com eles. Na verdade, eu queria negociar, né? Mas parece que... sabe quando a sociedade não casa? Okay. Sabe aquela coisa assim? Não por causa deles, nada contra eles, pelo contrário, eles são assim super próximos nossos, mas a gente queria fazer algo como parceria, a gente não queria prestar serviço, sabe? E o modelo deles não encaixavam com o nosso. Então, o que a gente fez? Olha, a gente tem essa solução, essa inteligência que a gente criou, já tem equipe criada, pode pegar aí. Você assume, e a gente garantiu vaga e aí você ficou ali com o Fred, com o Reinaldo. E aí eu saí dessa estrutura, dessa startup, do Sisconfirme, a gente descontinuou, e eu voltei para o grupo.
E aí eu desenvolvi no Sisconfirme um processo de captação de clientes outbound. Alguém já ouviu falar o processo de Opa, outbound? mas explica. Pode ser que O tenha gente que não processo de conhece. outbound é um processo de venda que você faz dentro de casa. Quando você tem um produto que não é para todos, por exemplo, você tem, deixa eu pensar aqui, uma televisão. Hoje nós temos só Globo, SBT, Record e, sei lá, Bandeirantes. Vamos pensar. Você tem produto para essas 4 TVs. Então, assim, você vai fazer um trabalho que você sabe que você só consegue vender para essas 4 TVs. Igual eu tinha um produto que era para instituições de ensino que participaram de um programa do governo. Então, eu fiz uma lista, eram 600 instituições de ensino. Então, eu sabia que eu tinha que vender só para essas 600 e eu desenvolvi um processo de caçar esses leads. E é um processo de venda mesmo. E eu fiz um processo de venda focado em inside sales. Ou seja, de dentro Isso tudo você foi de casa. desenvolvendo Isso tudo por antes si da só, pandemia. assim. Então a gente contratou em 2016, 2017 uma consultoria. Olha, eu tenho aqui, sei lá, 600 instituições de ensino do Brasil toda, eu preciso vender para elas. Como que eu vendo? Qual que é o processo de venda? Então, a gente estruturou, a gente vai ter um LDR, vai ter um SDR. Um LDR é uma pessoa que faz a prospecção e a qualificação do seu lead. Depois que ele qualifica, passa para um vendedor fazer a pré-venda, que a gente chama, né, do SDR. Que aí o cara, querendo fechar, passava para o closer, e eu era o closer. Então, Você montou todo o processo para montei. entrar no funil e você passar a régua lá no Isso. cliente. Então, eu trabalhei de 2016 até 2020. E depois que a gente descontinuou, o Fred falou assim, Marina, pula para o Emotion e vamos desenvolver esse processo de venda de outbound para as outras empresas do grupo. E você estava fazendo isso. E comecei. Aí, nessa E de onde veio 3 palavrinhas no meio disso? Então, aí tinha várias empresas do grupo e tinha a Oink Filmes lá abandonada. Porque já não tinha mais CEO, porque eles descontinuaram com o CEO na época, porque estava muito enxuta a operação. E aí eles pararam assim, falaram assim, nossa, deve ter falado, o que eu vou dar para essa menina fazer? Né? Brincadeira. E aí o Fred me chamou e falou assim, Marina, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu não sei como, eu nunca te fiz essa proposta. A gente está precisando alavancar uma empresa do grupo, que é a Oink Filmes, dona do 3 Palavrinhas. Eu falei, sei, 3 Palavrinhas e tal. Ela estava no YouTube já, com os Estava no vídeos, YouTube, mas assim, estava assim, só com conteúdo. E em 2020, a gente sofreu muito, principalmente quem é da área de conteúdo infantil, sofreu muito com uma mudança de política do YouTube. Então, o canal, ele começou a sofrer muitas restrições. E numa canetada mesmo, que gerava de receita, parou, então, por exemplo, não se pagava mais para quem era do setor infantil. Diminuiu, assim, a receita, não pode mais comentário, não pode mais comunidade, não pode mais collab, não pode, um monte de coisa por causa da questão da segurança das crianças, né? E aí essa era a grande proposta, olha lá, tá tudo contra, agora eu preciso de alguém. E aí eles olharam e falaram assim, poxa, a gente vai fechar. O canal vai acabar. Então, assim, eu quero que você assume a Oink Filmes. E aí eu lembro que o Fred me apresentou 3 palavrinhas. Ele falou, olha, a Oink Filmes é um estúdio que hoje, por que ele nasceu? Aí ele falou, nós nascemos para poder fazer hoje conteúdo seguro para as crianças. Porque o que hoje tem? E aí ele começou a me vender, né, para eu poder aceitar a vaga. Ele falou, olha, hoje nós temos sexualização, nós temos violência, isso lá em 2020. Nós temos conteúdo onde trabalha muito o emburrecimento do relacionamento dos pais com as crianças. E nós, sócios, eu, o Fred, o Leno e o André,
nós queremos criar um conteúdo de valores e de princípios. E a nossa missão é alcançar o máximo de famílias que a gente conseguir. E o meu desafio com você que eu quero, ele falou assim, o meu desafio que eu quero com você, porque hoje nós somos muito conhecidos dentro da igreja. Porque a gente nasceu dentro da igreja. O André Câmara é pastor da Assembleia de Deus. Samuel Misaí é pastor da Alagoinha. Mas eles nunca criaram... Não saiu de dentro dos muros da igreja, né? Não, eles nunca criaram a marca para ser da igreja. Eles criaram uma marca para falar do amor de Deus, para falar de Jesus para todos. E ele falou, mas hoje nós somos conhecidos muito dentro da igreja evangélica, somente. E o seu desafio vai ser sair da bolha cristã. Ele estava com quantas visualizações naquela época? Naquela época, umas 300 mil? Não, a gente demorou 6 anos para ter 6 bilhões de visualizações. Uau! Isso era que ano? Isso era em 2020. 2020. De 2013 Hoje a está 2020. Hoje nós estamos com 17 bilhões. 17 bilhões de visualizações. Bilhões de visualizações. A partir de 2020... Eu não sei tangibilizar, isso é muita coisa. A partir de 2021, 2020... A partir de 2021, a gente passou a fechar cada ano 2 bilhões de visualizações. E aí, quais foram as primeiras coisas que você fez? Beleza, topei o desafio. O que você fez? Você falou, ok, eu preciso tocar isso aqui. Não tem equipe, não tinha nada. Primeiro, a gente começou com uma meta de que hoje o nosso grande desafio como marca e como empresa é a gente encontrar oportunidades de negócio além do digital. Nós somos um estúdio focado em produção de conteúdo. Então, a nossa principal receita vem do digital, vem da monetização. Então, naquela época, a minha dependência em 2021 era 99,9%. Eu só recebia o dinheiro do YouTube do lá. YouTube. Então, se o YouTube falar não monetiza mais, a empresa fecha. Então, meu primeiro desafio foi romper a bolha cristã, evangélica, porque a minha missão é falar com todos, sair da igreja. Segundo, diversificar as receitas. Outros canais de geração. Já dá para aplicar em qualquer negócio, esse seu passo a passo. Isso. E aí eu falei, ok, se eu tenho que sair da igreja, eu preciso entender com quem que hoje eu converso. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, eu falei, eu preciso de uma pessoa para me ajudar no meu marketing. E aí eu fui lá e contratei uma menina de marketing, que eu não tinha uma pessoa de marketing. Eu tinha uma empresa que tinha 10 pessoas e todo mundo fazia tudo. Isso é legal falar, o animador, ele entrava em reunião de marketing, aí o animador entrava em reunião para falar de financeiro, para falar de não sei o quê. E aí eu falava, não, gente, o que você é? Primeira coisa, definir papel. Então, eu comecei a definir os papéis de cada um. Isso é legal porque, às vezes, as pessoas podem ver de fora e falar, é o desenho do YouTube. Não tem noção da estrutura que é formada por trás como empresa. Né? Que não tinha, mas essa foi a tua visão que você começou a estruturar lá. Se a gente vai buscar escala, vamos nos estruturar. Isso. Aí eu comecei a estruturar a equipe. Primeira coisa foi o meu marketing, onde a gente começou a trabalhar o marketing. Eu não tinha mais, por causa da pandemia que ainda estava voltando, eles já tinham testado um novo modelo que era eventos, shows, né, em igrejas, e a pandemia não teve show, então não tinha como diversificar, entrar nessa linha de receita. E aí eu comecei a olhar, beleza, então eu tenho digital, YouTube, comecei a olhar para plataformas, Spotify, Amazon, Deezer, outros aplicativos, a gente começou a mapear, e depois a gente começou a olhar para licenciamento, porque a gente tinha muito sonho assim, eu quero ter um brinquedo, eu quero ter uma mochila. E aí, sair só do vídeo ali do YouTube, né? Levar a marca para outros produtos. E aí a gente tinha 3 contratos de licenciamento, eu acho, naquela época, em 2021.
Acho que a gente tinha 3 contratos. E o nosso primeiro produto tinha sido vendido em 2020, na pandemia. Pensa, no pior momento do mundo, a gente começou a vender o nosso primeiro produto licenciado. E aí eu fui e comecei a estruturar time. E aí eu comecei a olhar para o mercado, buscar profissionais que estivessem alinhados aos princípios e valores da empresa. E aí eu contratei uma profissional da área de licenciamento do mercado, a Camila está aqui, né, super experiente. E eu comecei a desenvolver um time, porque eu acho que pela minha trajetória, eu aprendi que um verdadeiro líder é aquele que tem pessoas melhores do que ele. Então, por exemplo, eu não vou saber tudo e eu tenho que ser esperta. Eu tenho que ter gente melhor do que eu para me ajudar a conquistar aquilo que eu preciso. Então, eu comecei a olhar e falar, não, é licenciamento, mas eu não entendo nada de licenciamento. Como que eu vou sentar com o Flávio para poder negociar o 3 palavrinhas dentro da história? Eu não sei como negocia, como conversa. E aí eu fui atrás de profissionais para completar esse meu time. E hoje, Aliás, tem uma grande lição nessa, né? Saber o que você não sabe. Quando você sabe o que você não sabe, você está na frente de muita gente. Isso. E aí eu montei um time, né? E aí hoje a gente já consegue entender frentes de negócio que a gente precisa ainda desenvolver. Só que aí a gente tem um outro desafio, porque nós estamos falando de conteúdo infantil. Não sei se tem muita gente aqui, né, nesse mercado. O audiovisual... Tem eu de mercado infantil que, mercado assim, infantil. se perguntar se eu faria outro negócio na indústria, eu vou falar não. Eu peguei um pouco de trauma, porque é muito difícil você trabalhar com o mercado infantil, né? Porque você tem regulação, você não pode, é um monte de órgão, a linguagem não pode ser imperativa, você não pode fazer nada de compre aqui. Quem compra não é a criança, são os pais. Então, assim, é muito desafio que vocês têm também. E tem uma outra coisa, é muito caro produzir conteúdo. O 3 Palavrinhas produz conteúdo, toda semana tem lançamento no canal. E é conteúdo de animação. Então, uma vez eu sentei com o meu head de produção e falei, me explica qual é o processo de animação. E do processo de animação, gente, tem 10 etapas. Tem a parte de storyboard, tem a parte de animatic, tem a parte de não sei o quê, tem não sei o quê. Para um desenho ficar pronto, é muita gente, é muita coisa para poder fazer. E ele foi e me mostrou esse universo, porque eu precisava entender, né? E é muito caro produzir conteúdo. E a gente produz um conteúdo por semana, sai no canal. E aí a gente tem hoje, não só um canal, são 5 canais, 6 canais que hoje a gente tem, só do 3 Palavrinhas, né? E o 3 Palavrinhas começou com 3 personagens, né? O 3 Palavrinhas, né? Eles são 3 personagens, a Sara, o Davi e o Miguel, cada um tem suas personalidades, né? E é um conteúdo musical no YouTube para crianças de 0 a 6 anos, né? E a gente, na verdade, depois que a gente entendeu essa organização, o meu desafio foi o seguinte, é um conteúdo, não tem incentivo nenhum do governo, incentivo de lei, para poder ajudar a fomentar esse ecossistema. Então, se a gente pegar, por exemplo, de 100 canais do Brasil no YouTube, o 3 Palavrinhas fica no top 20. Atrás da gente fica Anitta, Wesley Safadão, fica outros grandes nomes, né? Se a gente pegar atrás, isso, atrás. Amém. Hã? Que bom. Fica amém, atrás, amém. que bom. Se a gente tira quem não é infantil, a gente fica no top 5, 4, 3. E se a gente tira marcas que têm mais de 10 anos, só tem 3. Por quê? Poucos produtores de conteúdos, poucos creators conseguem manter a produção. Não é fácil produzir.
E a gente, como empresa, os sócios investiram 8 anos. 8 anos. Até 2021, 2022, a empresa não se pagava. E eles investiram. Por E quê? era o dinheiro deles, vocês fizeram Dinheiro- captação externa. Não, dinheiro deles. Eles têm várias empresas, são empreendedores. O foco deles, né, de negócios são outros negócios. E a Oink Filmes, eles têm como negócio voltado para o reino. Eles sabem que o retorno da empresa, ele não é financeiro, o retorno é em vidas. Então, desde sempre, eles só colocam dinheiro na empresa. E a gente falou um pouco disso também bem antes, né? Isso não significa que não tenha um retorno financeiro, porque se você pegar o ativo, que marca hoje tem 17 bilhões de visualizações. Quanto vale isso? Né? Até é difícil você criar um valuation disso daí, mas vale muito dinheiro. Né? Então, hoje, por exemplo, os nossos números, né, os nossos big numbers, são mais de 17 bilhões de views no canal do Três Palavrinhas. Quantos milhões de famílias por mês vocês impactam? São mais de 30 milhões de pessoas por mês que a gente alcança. Mais de 300 milhões de visualizações por mês que a gente alcança. E a gente fala que hoje o nosso retorno são vidas, né? E a missão da Oink Filmes com Três Palavrinhas é ser o maior estúdio de animação cristão do mundo. A gente alcançar todas as crianças do mundo. E aí vocês já estão dando passos em direção a isso, né? A gente fala que o nosso legado é maior do que a nossa missão, né? Então, por exemplo, um dos outros desafios que eu enfrentei, né, foi justamente a gente entender o consumo da nossa base, o consumo das crianças que nos assiste hoje, se comparado com as crianças de 10 anos atrás. Então, qual que é o consumo dessas crianças hoje? Você consegue falar para a gente? Sim. Antes, a gente produzia um único conteúdo. Um único conteúdo. Em 2023, quando a gente fez 10 anos, a gente contratou uma agência de São Paulo para a gente poder fazer um estudo de consumo das crianças e das famílias. Porque a gente entendeu que quem consome a gente não são só as crianças, é a família. É a mãe, é o pai que coloca para a criança assistir. E qual que é o consumo dessa mãe? E a gente entendeu que o consumo mudou muito. Por exemplo, de 0 a 6 anos, a gente tem 3 tipos de consumo. A gente tem as famílias de bebê, a gente tem as famílias de primeiros passos, que a gente fala do toddler, e a gente tem as famílias dos kids. Então, o consumo ele é diferente. Então, de 0 a 2 é um, de 2 a 4 é outro e de 4 a 6 é outro. Então, a mãe de bebê consome coisas de bebê. A mãe de primeiros passos consome de primeiros passos. Então, a gente entendeu isso e a gente desenvolveu guias de estilos da marca. Então, vocês podem ver que hoje a gente tem a Sara, o Davi e o Miguel bebê, a Sara, o Davi e o Miguel mini exploradores. Eu brinco que agora eu tenho mini exploradores, eu sou mãe de um menino vai fazer 3 anos, ele é um mini explorador, e a mãe de bebê, a mãe de kids, né? E isso muda tudo, porque o bebê consome um tipo de conteúdo, ele não está no YouTube, mas a mãe coloca no Spotify, na Amazon, né? Coloca para ouvir. E a gente foi desenvolvendo tanto conteúdo para bebê, para mini exploradores e para kids. Então, à medida que a empresa foi se estruturando, vocês começaram a se comunicar de maneira específica com cada cluster, com cada segmento dos seus clientes. Isso, e a gente implementou isso tanto em conteúdo, como em produto e comunicação com os pais. Eu falo que nós ainda estamos em desenvolvimento, gente, porque é tudo muito recente e tudo muito intenso e novo. Então, a gente também vem trabalhando também nesse aperfeiçoamento de comunicação com as bases, entendeu? E você, como líder à frente dessa grande empresa, assim, quais os momentos de frustração? Porque quando
a sua experiência lá antes da ONG que deu errado na pandemia, eu perguntei, você se frustrou? Não, não me frustrei e tal. Teve algum estágio dessa jornada que você falou, olha, agora tá difícil, não sei o que eu faço, eu estou travada. E o que você fez, ou como você lidou com esse desafio, com essa barreira que se parou na sua frente, que você tinha que passar por ela? Olha, isso acontece muito, né, constantemente. Às vezes você está trabalhando para alguma coisa dar certo, mas eu posso falar que a minha grande frustração foi há uns 2 anos atrás, né? Eu acho que a Cláudia está aqui, que a gente conseguiu investidor, a gente conseguiu montar um plano de negócio e a gente estava com um sonho muito grande de criar uma escola do Três Palavrinhas. E a gente conseguiu tudo isso, né? Só que aí não deu certo. Eu fiquei muito frustrada. Por que não deu certo? Porque eu acreditava muito. Por que não deu certo? Por que não deu certo? É Deus, sabe? E aí Não era o depois tempo. disso, não, porque não foi o tempo, precisava de tempo, era uma coisa que a gente ia planejar, que na minha cabeça a gente iria fazer em 1 ano, 2 anos, e ia demorar muito mais, sabe? Não era o sócio certo, sabe, ainda. E aí eu fiquei muito frustrada, mas depois desse baque, eu parei para refletir o seguinte: se não deu certo, é porque a gente ainda não está pronto. Porque, às vezes, as coisas param, não é porque não é para ser, é porque ainda não é a hora certa, entendeu? Então, ainda estamos, não sei se é o plano ainda, né, de Deus ainda a gente ter esse tipo de negócio, mas isso foi uma coisa que me frustrou muito. Eu criei muita expectativa, sabe? E aí, o que a gente fez? Eu fiz do limão uma limonada. Eu Opa, olhei e falei assim, poxa, não dá para a gente ter uma escola. Então, a gente começou a conversar com muitas escolas, né? E aí, eu descobri o mundo da educação, através da Cláudia, que está aqui também, que eu falo que é um braço assim totalmente necessário para mim nesse momento. Com muita humildade, eu não sei nada de educação. E eu também. qualquer coisa, eu A falo Cláudia, assim, só pelo para dar amor o de Deus. contexto, a Cláudia, ela é... Cláudia, eu vou errar com certeza na descrição, mas ela é pedagoga, professora, mãe também, né? Porque isso conta muito na educação. E tem uma bagagem educacional violenta. E ela trabalhou e trabalha, ainda apoia dentro da história, e é uma das consultoras também responsáveis da parte de educação da Três Palavrinhas. Então é um contato em comum. Então, falou em educação, às vezes eu faço reunião com a Cláudia e eu abaixo a bola, porque eu falei, não dá, é muita sabedoria para mim aqui. A Cláudia é sensacional. Cláudia, obrigada, viu, por Mas aí tudo. você fez a limonada, vamos lá. E aí eu fiz do limão uma limonada, que eu falei assim, né, a gente contratou a Cláudia para ajudar a gente nesse processo de entender esse mundo, porque a primeira coisa que eu falei com um dos nossos sócios foi o seguinte: tá, mas eu não sei montar escola. Eu vou ter que encontrar alguém que vai me ajudar a pensar como é que... Eu não ia montar escola, ia ter um sócio que ia montar a escola, mas eu tinha que conversar com ele, porque, né, não tem condição, né? E aí eu chamei a Cláudia para fazer uma consultoria com a gente, e aí ela começou a me apresentar muitas coisas que a gente poderia já fazer dentro da escola. A gente começou a fazer muita entrevista com escolas, né? E aí eu falei, gente, antes de ter uma escola, eu tenho que ter material para a escola, porque todas as escolas me pediam, falava assim, o que Três Palavrinhas tem para eu poder aplicar na minha sala, principalmente escolas cristãs confessionais, né? E aí eu falava, Cláudia, a gente não tem nada. Ela falou, a gente tem que fazer. E aí eu comecei. E aí, por causa disso, eu falei, antes de ter uma escola, eu tenho que ter uma editora. E aí, por causa disso, a gente lançou a nossa editora esse ano.
Que legal. E é um jeito de você entrar nas escolas já, E antes aí de ter a hoje própria. eu já tenho produto para as escolas, né? A gente criou a editora do Três Palavrinhas esse ano. O foco da editora é desenvolver livros de literaturas para as escolas confessionais, mas para escolas também que não são confessionais. O nosso livro está dentro da PNLD, né, da BNCC, desculpa, da BNCC. E a gente também vai fazer livro de literatura também para a igreja também. Então, a gente já tem 3 livros lançados, o Diferente Igual a Gente, o Felicidade e o Empatia, os nossos livros de literatura. Só que aí, o que eu falei? Vamos fazer do limão uma limonada? Por quê? A Cláudia falou assim, tem um monte de livro no mercado. Só que aí, na hora que a gente conversava com todo mundo, eu não quero mais livro, mas você tem alguma coisa sobre a inclusão? Eu ia te falar, o Sobre o diferencial. autismo? Qual que foi o diferencial? Aí eu olhei e falei assim, vocês viram uai, né? Gente, a gente não tem intencionalmente. Por quê? Sem intenção, a nossa base de famílias são famílias atípicas. Quem vai no nosso show, você pode olhar, de 100 crianças, 30 são autistas. Então, o nosso conteúdo já era consumido por famílias autistas sem intenção. O que você fazia, Marina? Nada. Tipo assim, a produção não fazia nada. Não era pensado em nada disso. Não era nada pensado, mas as crianças se regulavam assistindo E assim, os trazer um conteúdos. dado para o pessoal aqui. Eu estava conversando com um investidor, foi da área de saúde, ele foi CEO de uma das empresas de saúde também, listados em Bolsa de Valores. E aí, falando disso, falei, cara, como que você está vendo de oportunidade e tal? Ele falou, se você tiver alguma coisa de autismo, você me fala. Hoje é o maior custo dos planos de saúde, é o autismo. Porque a mãe não sabe diagnosticar, então ela vai um monte de médico, gera um monte de consulta para o plano, consome recursos do plano, eles estão gastando horrores nisso. Então, qualquer coisa que você tenha para gerar conhecimento sobre autismo, para trazer essa questão da inclusão para a família, né, para preparar os pais, oferecer conteúdo, produtos sobre autismo, é um mercado bilionário para atingir. Aí eu fui e falei com o Samuca. Eu falei, Samuca, a gente tem que ter uma música para autista. Aí você foi para artista, né? Falou, vamos criar uma música para autista. A gente tem que ter uma música para autista. Primeiro porque, em 2021, quando eu assumi, era meu sonho fazer alguma coisa para o autista, porque nós temos um dos sócios que é pai atípico. E eu queria muito fazer algo para ele, sabe? Para ele poder também compartilhar para a base também esse trabalho que a gente faz. E aí eu falei com ele, a gente precisa de uma música para o autismo. E o Samuca, as músicas dele hoje, 50% de todas as músicas que a gente lança no nosso canal hoje é de autoria dele. Ele é um autor, assim, excepcional. E ele desenvolveu a música Diferente Igual a Gente, né? Claro que muito guiado e supervisionado, né, pela Cláudia, mais uma vez, por toda uma equipe que a gente montou. E aí, nessa música, ele desenvolveu um personagem chamado Palu, que foi um personagem autista desenvolvido. Ele foi criado, ele não foi baseado em nenhuma criança. E a gente desenvolveu também, junto com a Cláudia, todas as características desse personagem, enfim. E a gente lançou essa música o ano passado, como piloto desse projeto, assim, que eu falo estratégico de entrar na área da educação. Então foi o 4º personagem dos Três Palavrinhas ali. Isso, aí agora a gente, na verdade, tem muitos personagens. Tá. A gente tem o Sabão, a gente tem a mãe, o pai. Mas aquela linha de frente ali vai só... A gente tem o cadeirante, a gente tem a Poti, Legal. que é uma personagem indígena. A gente tem o Eric e a Juju, que são filhos do coração adotados. A gente tem o Dedé, que ele é surdo. A gente tem esqueci o nome também. Então, a gente tem muitos personagens. Só que a gente decidiu dar o protagonismo, nesse momento agora, para o Palu. Por quê?
Porque a gente falou assim, poxa, a gente precisa fazer um lançamento dessa música no dia do autismo. E nada mais do que especial lançar um personagem para a criança autista se sentir representada, né? E aí Deve ter sido um sucesso. a gente lançou essa música o ano passado, e em menos de um ano essa música teve 20 milhões de visualizações. E essa música, ela começa falando assim, Deus te fez de uma forma diferente, né? E tá tudo bem você ser diferente, todo mundo é diferente, né? E é uma música que fez muito sucesso, foi música tema da causa do autismo. E aí dessa música a gente criou já várias iniciativas desse projeto diferente, igual a gente. E uma das iniciativas é na área de educação e falar sobre inclusão, sobre neurodiversidade e sobre sentimentos para as crianças, entendeu? Então a frustração gerou, no fim culminou tudo gerou. para isso daí. Mas é o que eu te falo, às vezes, aí eu aprendi que não deu certo naquele momento. Quem sabe no futuro pode ser que dê, mas eu descobri essa área da educação, entendeu? Mas foi legal o jeito que vocês descobriram isso, né? Eu vi uma frase muito boa esses dias atrás, né? A inovação, a gente acha que é pela tecnologia. Na verdade, a inovação não é pela tecnologia. A inovação vem pelo ouvir. Quando você escuta pessoas, quando você escuta público, quando você escuta a comunidade, aí você entende os problemas e aí você cria a solução. Então, às vezes a gente acha que eu tenho um produto tecnológico. A inovação não vem pela tecnologia. E vocês fizeram exatamente isso. Foram escutando, fizeram a pesquisa, entenderam e criaram o que estavam precisando ali para aquele Isso, a público. gente ouviu muito, né, as escolas, as igrejas. E eu falo também que a inovação vem de fazer diferente todos os dias, né? Você vai inovar fazendo diferente. Não dá para você fazer hoje o que você fez ontem. Você tem que sempre fazer diferente para você mudar. E aí a gente abriu essa nova frente, esse novo modelo de negócio, e a gente nunca faz nada sozinho. Por quê? Uma coisa que eu aprendi muito com os sócios da Oink Filmes é que saber muito bem qual que é o nosso propósito. O nosso propósito é falar do amor de Deus para todas as crianças. Como? Produzindo conteúdo. Então, hoje eu tenho 3 palavrinhas, que a gente decidiu investir tudo no 3 palavrinhas até 2021. Depois ele começou a se pagar, e aí eles começaram a investir em outras marcas. Então, em 2022, a gente lançou o Three Little Words, onde a gente conseguiu 2 investidores, homens de Deus, porque também a gente não quer qualquer investidor. Então, às vezes, senta na nossa mesa e fala assim, eu quero investir em vocês. Mas o cara não tem a missão, não tem a visão que a gente não quer dinheiro. Porque a gente não precisa de dinheiro. Vou explicar direito. Eu não preciso de dinheiro, porque o meu pai é dono do dinheiro. Porque esse negócio é de Deus. Porque na hora que eu precisar de dinheiro, Deus vai abrir as portas. A gente crê isso como empresa, né? Claro que a gente precisa de dinheiro para produzir conteúdo, tanto é que a gente está no processo de expansão e de captação. Mas Mas alinhado à cultura, aos é, princípios. E cada empresa que tenha que buscar todos os seus... Senão você contamina a tua cultura, contamina princípios e aí desanda um monte de coisa. E a gente está expandindo para o inglês, então a gente já tem... Então, aí eu queria chegar agora. Vocês já super consolidaram no Brasil. E aí veio, agora vamos para o mundo. Como que foi essa decisão? Já era uma coisa planejada? Era um desejo teu ou dos sócios? Na verdade, a gente tem um planejamento estratégico. E a gente sabe onde a gente quer estar daqui 10 anos. Qual cadeira você vai tomar daqui 10 anos? Qual cadeira você vai tomar daqui 10 anos? Que você falou que queria estar na cadeira do teu chefe, né? Gente... Vou falar que nós estamos aqui entre irmãos, né? Eu falo que daqui 10 anos a gente quer ser a Disney cristã. Uau! Então está gravado. Tá Aí gravado. quando acontecer, a gente vai falar, tá vendo? Você falou lá atrás. A gente quer ter 15 marcas igual 3 palavrinhas. Porque hoje a gente, por exemplo, de uma criança, de tudo que ela assiste durante o mês,
se a gente pegar, ela consome só 2 horas do tempo dela assistindo 3 palavrinhas. O que ela consome nas outras horas? Então, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos, vai fazer 3. Ele não consegue ver só 3 palavrinhas. Ele quer ver outros conteúdos também. Então, eu, como estúdio, eu tenho que produzir mais conteúdos para que a criança mantenha nesse ecossistema de conteúdo seguro. Porque hoje, a Oink Filmes é um estúdio que produz conteúdo seguro. Então, a gente chancela isso para os pais, né? Então, hoje eu tenho 3 palavrinhas. E o que mais que a gente tem hoje? É muito pouco conteúdo. E quando a gente menos percebe, tem papai bobinho. Sabe? Um conteúdo tipo, a abelhinha virou o zangão. Entendeu? Então, assim, a gente Sutil, sabe né? da importância, a gente sabe da importância de produzir, do conteúdo na vida da criança. É a realidade que a criança está no online, né? A gente sabe disso e a gente quer produzir novas marcas. Então, a gente tem um planejamento. Dentro desse planejamento, a gente já tem o 3 Little Words lançado nos Estados Unidos. A gente vai lançar no final desse ano 3 palabritas. A gente está produzindo, né, em parceria com ministérios nesses países romeno, tailandês e Turquia. Uau, olha só. A gente já está também fazendo a pré-produção de francês, português de Portugal e olhando também para as outras línguas. E a gente está produzindo outras marcas também. Então, no final desse ano, sai uma nova marca que a gente ainda não anunciou no mercado, mas a gente está fazendo uma marca que ela é uma marca 3D, ela chama Bible Babies, então é uma marca bem educativa. Tem o Crossband também, que é uma marca que já tem audiência também, nossa. Então, como estúdio, a gente está se organizando e a gente tem os steps para a gente poder construir em 10 anos essas 15 marcas. Hoje a gente alcança 30 milhões e daqui a 10 anos a gente quer alcançar 500 milhões de vidas por ano no mundo. O mundo, nós temos 2 bilhões de cristãos. O segundo maior país cristão é o Brasil. O primeiro é os Estados Unidos e o terceiro é o México. Então, a gente já vai ter as 3 línguas dos 3 primeiros maiores países cristãos. A nossa ideia, como marca, né? A gente fala que a nossa missão é entrar em lares que hoje a igreja não entra, os missionários não entram, e a nossa missão é falar de Jesus. Então, tem lares que os pais não falam de Deus. Não é ideologia, é levar a mensagem. E a gente fala muito para a igreja, que nós servimos a igreja. Fazendo o quê? Levando a mensagem para as pessoas entrarem na igreja, para a igreja fazer o trabalho dela, né? Que é cuidar, acolher, né? E a gente hoje tem trabalhado muito focado nisso. Que legal, impressionante a estrutura, né? Como vocês estão se preparando para chegar nesse sonho grande que é ser a Disney cristã. E eu falei isso tudo, gente, porque a gente não faz nada sozinho. Eu falei tudo isso para poder voltar nisso. A gente sabe o que a gente quer fazer. Então, a gente quer produzir conteúdo. Então, por exemplo, eu quero, por exemplo, abrir uma editora. Eu não vou criar um negócio do zero. Eu vou chamar para perto de mim quem tem esse core que eu não tenho. Porque é muito melhor para a gente, como empresa, dar a mão e crescer junto do que a gente querer fazer tudo sozinho. Então, para todos esses outros negócios, todo mundo vira para mim, e às vezes eu acho que eu até assusto, né, gente? Porque eu falo muita coisa e todo mundo fala assim, nossa, Marina, você faz muita coisa. Realmente, a gente faz, mas eu não faço nada sozinha, eu tenho parceiros, e grandes parceiros, né? Então, eu tenho, por exemplo, a minha sócia da editora, eu tenho o Flávio também, que é sócio de um projeto nosso, Dorme com Deus também.
né, que é um projeto que a gente também sonha muito e acredita. Então, a gente vai criando essas sociedades, essas parcerias com parceiros alinhados, porque o dinheiro nunca vai estar à frente da minha missão, né? Então, sempre vai ser, ok, qual é o meu equity intangível? São as vidas. Então, isso é a minha prioridade. O financeiro, ele é muito importante, porque, graças a Deus, nós somos uma empresa, nós não dependemos de igreja, de ministério, nós somos uma empresa sustentável e a nossa missão é falar do amor de Deus. Muito legal. Eu vou abrir para perguntas, que a gente vai chegando já no final aqui. E não, você vai falar mais, porque com certeza vai ter perguntas aí. Enquanto o pessoal pensa, eu vou fazer uma pergunta. Antes, eu vou fazer o jabá, já que ela falou do Dorme com Deus, que é um projeto que a gente está fazendo juntos. O Dorme com Deus é para resolver uma dor que eu tive como pai, a Marina também, em que eu fazia os devocionais com os meus filhos, e aí você pegava aqueles devocionais impressos e falava lá, não, porque o povo de Deus lutou contra um país, né? Ou lutaram contra os filhos de Israel. Aí a criança de 3, 4 anos, mas lutou, mas como que é? Mas matou? Mas, e assim, eu falei, gente, ok, foram pastores que escreveram, talvez ali não está adaptado para criança. Eu falei, puxa, seria tão bom quando chegasse na hora deles dormirem, viesse já no meu WhatsApp um devocional para eu já ler na hora. E aí a gente compartilhou a ideia, falou, vamos fazer isso junto, a gente faz com 3 palavrinhas. Então, o Dorme com Deus hoje, se você entrar em dormecomdeus.com.br, você assina na hora e começa a receber no WhatsApp as devocionais no horário que você escolher. Jabá feito, agora fecha. Eu vou começar com a minha primeira pergunta. Alguém pode me ajudar depois com o microfone? A gente vai passando aí. Como que é a tua relação com os sócios? Você falou que tem os 4 sócios lá, inclusive um deles é o próprio fundador, que é o Samuel, que fez. Como que é isso? Você na condição de gestora, CEO, como que é essa relação? Eles te dão uma carta branca, há negociação, há conflitos, como que vocês se lidam ali? Olha, de parceria, sabe? Eu falo que eles ficam na minha retaguarda. É um desafio porque é muita coisa e a gente precisa desenvolver habilidades para lidar com pessoas diferentes, porque todo mundo é diferente, cada um tem um jeito, né? E eu aprendi isso muito. Eu acho que trabalhando muito com startup, a gente precisa sempre, né, ser uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Eu aprendi isso muito. E a gente, como empresa, cada sócio fica responsável por um pilar que me ajuda na tomada de decisão. Então, por exemplo, na parte criativa, quem é o sócio que decide é o Samuel. Na parte de controladoria, contábil, financeiro, é o Reinaldo Heleno. Na frente de novos negócios, de estratégia, de expansão internacional, é o Fred Valente. Na frente de relacionamento com pastores, com política, às vezes, que tem muito também, quem é o meu suporte é o André. Então, a gente trabalha muito de mãos dadas, em parcerias, todo mundo é muito alinhado, e eu acho que a gente tem um ambiente onde a gente tem liberdade de ser a gente mesmo, sabe? Legal. Eu vou passar o meu microfone para quem quiser perguntar, já levanta a mão. Enquanto isso, a relevância dos 3 palavrinhas é tão grande que o próprio governo, o Senado, chamou vocês, né, para ouvir, para consultar teve uma visita de vocês no Senado para falar sobre leis, ouvir. Então, isso mostra a relevância da empresa que vocês estão construindo. Isso é um ponto, porque, na verdade, não foi o 3 palavrinhas que foi convidado, né? Foi o Reinaldo Heleno, um dos sócios, que é CEO de uma outra empresa do grupo, que, inclusive, faz a nossa gestão da monetização no YouTube. Hoje a gente tem uma audiência muito grande, né? Pensa, mais de 300 milhões de views por mês. Como ele faz a nossa gestão, a empresa dele, ele foi convidado para poder falar, porque, além de nós, ele tem outros clientes também que é do meio cristão, mais focado nos evangélicos, né?
Porque hoje eu não sou uma marca evangélica, viu, gente? Eu sou uma marca cristã. Eu falo com mais de 86% da população brasileira. Católicos, espíritas, gente que não tem religião, quer princípios e valores. Hoje é o Três Palavrinhas e a gente vê que hoje o Três Palavrinhas alcança esse público, a gente vê que isso tem crescido muito com pesquisas, né? Então, por causa disso, ele foi convidado. Só que aí, uma pessoa, né, viu, uma pessoa, né, a gente colocou isso de um jeito que o Três Palavrinhas foi convidado para ir lá no STF e tal, então deu o maior problema, mas não foi o Três Palavrinhas, foi a nossa audiência pela relevância, entendeu? É. Primeiro, muito obrigado por investirem na educação. É uma área muito estratégica, né? Então, me pegou muito assim por isso, né? A minha pergunta, eu tenho milhares voltadas para a educação também. Eu vou fazer uma só. Vocês lançaram a editora esse ano. Deus seja louvado por isso. Mas antes eu queria falar que há um tempo para todas as coisas, né? Como foi dito. E como educador cristão, eu faço parte do colégio cristão aqui na cidade, confessional. Escolas a gente tem várias, né? E eu quero que nasçam mais. Mas a gente percebe mais a carência de materiais cristãos para as próprias escolas cristãs. O objetivo de vocês é por etapas, por exemplo, o que vai ser lançado agora para a educação. Para qual faixa etária é? E se vocês vão escalonando isso com o passar do tempo, né? Quando a escola nasce primeiro uma classe, elas vão crescendo e a escola vai crescendo assim. A nossa levou 35 anos aí para ficar desse tamanho. Mas eu queria saber quais são os planos para a educação nesse sentido. Sim, a gente vai começar com a educação básica, né, Cláudia? O nosso foco, nesse primeiro momento, livros de literatura, então a gente já lançou o Diferente Igual a Gente, sobre inclusão, vai lançar a série do Palu, os socioemocionais, então, empatia, felicidade, morte, medo, enfim, esses 5, né, lançamentos, títulos. Depois a gente vai lançar socioemocional, educação financeira e, quem sabe, material didático também. Estamos ainda falando sobre essa questão de crescer, porque a nossa base cresce. Então, o nosso primeiro fã hoje tem 14, 15 anos e eles continuam sendo fãs nossos, né? Então, a gente também está trabalhando como marca, como que vai ser esse crescimento desse conteúdo junto com a audiência, as pessoas, os nossos seguidores, entendeu? Acho que é isso, né, Cláudia? Isso, educação infantil até o fundamental no 2º ano. Tudo bem, Marina? Boa noite. Boa noite. Me chamou a atenção quando o Flávio me disse que vocês estavam em reunião e você falou, vou fechar uma caixinha agora, a gente foca aqui e mais tarde a gente fala do próximo evento. Eu queria saber como você equilibra, né, maternidade, empresa, essa rotina, saúde, que hoje é o maior desafio para mim. Como que você leva essa etapa? Nossa, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Então, eu tenho minha mãe que me ajuda, eu tenho a minha sogra também. Mas eu penso o seguinte, qual o meu horário de trabalho? Então, é de 9 às 5. Então, eu estou focada nesse trabalho, sabe? Te confesso que, às vezes, vem umas culpas. Então, por exemplo, eu vou passar a semana toda em São Paulo, né? Então, vou ficar a semana toda fora. Mas é uma decisão minha e eu sou feliz assim, né? Eu acho que quando você trabalha com propósito, com missão e sabe por que você está fazendo, né? E o que você quer construir, porque eu sou feliz. Eu falo com os sócios, gente, eu sou feliz aqui. O dia que eu não estiver feliz, eu não vou trabalhar. Porque é o meu dia,
são os melhores anos da minha vida trabalhando aqui na empresa, né? Então, o dia que eu não estiver feliz, eu não vou trabalhar aqui. Então, eu trabalho muito esse equilíbrio de que no horário que eu tenho com meu filho, que é antes, né, do meu horário de trabalho, e também depois, eu sou 100% mãe. Mas, na hora que eu estou trabalhando, eu confio na minha rede de apoio, sabe? Eu confio na escola, eu confio na minha mãe, na minha sogra. Então, estou aqui, meu marido está em Belo Horizonte, com a minha sogra, cuidando do meu bebê. E eu sei que ele está criando memórias boas lá com a minha sogra, com o meu marido, né? E eu tento não sofrer, mas confesso que vem uma culpa. Mas eu acho muito divertido, gente, trabalhar e fazer o que a gente faz, assim. Então, eu acho que isso que me anima também, né? O ano passado, eu fiquei 20 dias na Europa, numa turnê com a trupe, com o meu bebê com 1 ano e 8 meses. Foi horrível longe dele, né? Mas eu sempre pensava assim, nossa, é uma oportunidade de estar aqui, né? Da gente levar amor, esperança. E eu acho que os testemunhos, assim, às vezes você pensa assim, é só um show do Três Palavrinhas, mas um show leva cura. E você ter esse testemunho, sabe? Então, muito bom. Boa noite. Diz a escola do Sebrae, o segmento de empreendedores, que todo grande empreendedor quebrou pelo menos uma vez. E a grande maioria quebram 3. E outro detalhe também é que o empreendedor, mesmo que ele quebra, ele não fica na sarjeta choramingando, ele sacode a poeira e vai para cima. E você disse que num dos momentos você fez, de um dos segmentos, você fez do limão a limonada. Teve algum outro momento que ficou só no limão? Teve. Eu vou dizer para vocês, assim, eu posso trazer um exemplo do ano passado. O ano passado foi um ano muito interessante para a gente, porque a gente fez uma mudança, assim, muito principalmente na área de eventos, né? Então, meu desafio ainda continua dentro da dependência financeira, ainda continua trazer diversificação em outras frentes de negócio. Então, a gente está passando por um momento muito complicado, principalmente em licenciamento de produto. O varejo está muito ruim. Brinquedos, assim, praticamente acabou. Então, assim, grandes empresas, né, que é a inspiração nossa, a gente vê que estão falindo. Então, a área de licenciamento está muito, muito, muito ruim. A área de eventos nem se fala. Então, o ano passado, por exemplo, que ficou só no limão, área de eventos. A gente fez, em termos de produção, a gente elevou o nosso nível de produção. A gente investiu em figurinos, a gente contratou figurinos com um dos melhores do Brasil, aqui em São Paulo. A gente fez uma turnê de 10 shows, né, nas principais capitais, e foi maravilhoso. Teve público, a produção elevou o nível, figurinos, sabe, uma equipe totalmente engajada. Eu tenho equipe de bailarinos São Paulo, Recife, e Belo Horizonte. Eu consigo atender o Brasil todo, mas o ano passado, a parte de eventos em bilheteria foi um dos piores anos. Eu não sei quem aqui da área de entretenimento, mas as bets têm impactado muito na parte de entretenimento. Então, quando você faz evento, não estou falando evento de igreja, estou falando evento em teatro, os custos são muito altos, né? E quando você faz evento só com bilheteria, a conta não fecha, então você tem prejuízo. Então, o ano passado foi um ano muito complicado para a gente. O ano passado a gente teve prejuízo na área de eventos, porque a conta não fechou, eu fiz muito investimento
A gente não conseguiu patrocínio para poder fazer com que a conta se equilibrasse e a gente teve prejuízo. Então, o ano passado a gente ficou na limonada. Mas eu revitalizei todas as minhas fantasias. Elas estão lindas. Minhas fantasias não, meus figurinos dos personagens. Marina, boa noite. Primeiramente, parabéns por toda a jornada, né? Incrível ver uma história tão bonita como essa. Você contou da sua trajetória, né, na TakeNet, depois TakeBlip, e aí até então a transição para o mundo do Três Palavrinhas. Eu queria saber, a partir do momento que você veio para o Três Palavrinhas, comparando em negócios, são propósitos no sentido muito relacionados à sua fé. O quanto isso foi diferente para você? Dá para perceber que você é uma pessoa, né, que gosta mesmo do que faz, gosta do seu trabalho, mas a partir do momento que você acessou essa jornada, aonde o propósito da empresa que você estava, ele casava e conversava muito com a sua fé, isso foi diferente para você? E se sim, o quanto isso influencia você no seu dia a dia? Olha, eu acho que, igual eu falei, eu nunca imaginei trabalhar num projeto focado em missão, focado em alcance. Negócio, a gente fala business as a mission, né? A gente fala que o nosso negócio é isso. Mas quando hoje eu me vejo sentada, eu falo assim, Deus me preparou para esse lugar, sabe? Porque eu fui criada nesse ambiente. Eu penso que para a gente poder dar o testemunho, você não precisa sair gritando. Você primeiro, né, se posiciona e você vive o testemunho diário, né? Então, eu acho que hoje, olhando, eu falo assim, eu acho que Deus me preparou para estar aqui, né? Com base na minha vida mesmo, né? E quando eu me senti mais completa para essa função foi quando eu me tornei mãe. Porque na hora que eu virei mãe, meu filho nasceu em 2023, já tinha 2 anos que eu estava nessa cadeira. Depois dessa aventura que foi, né, que eu vi que eu era mãe mesmo, eu falei assim, gente, agora eu estou pronta. Agora eu posso dizer que eu tenho todas as capacitações necessárias para estar nessa posição. Porque eu sou mulher, sou mãe, sou cristã e quero que todas as crianças sejam alcançadas. Então, por exemplo, eu me revolto quando às vezes eu vejo uma coisa boa para poucas crianças e falo, gente, eu preciso alcançar mais. E um dos movimentos que eu fiz para a gente poder suprir essa minha revolta interna foi criar o Instituto do Três Palavrinhas. Porque, como empresa, eu já doava. A gente já tinha projetado no meu orçamento, todo ano, tantos reais para doação, porque a gente recebe muito pedido de ajuda. E eu alcançava 6.000 crianças por ano, 7.000 crianças. E eu falava, gente, eu não quero alcançar 7.000, eu quero alcançar 1 milhão, 2 milhões, o que eu faço para alcançar? E aí eu descobri o terceiro setor e abri um instituto. Então, hoje eu tenho um instituto que já vai fazer 2 anos, e a gente tem o instituto justamente para poder potencializar o meu alcance em termos de ajudar, entendeu? Porque como empresa, quem é empresário sabe, todo mundo aqui, é difícil você ajudar, é difícil, né, você receber doação, você doar. Então, a gente tem muita gente que quer doar, muita gente que quer receber, e a gente, como empresa, não conseguia fazer isso. Então, eu abri um instituto, que é um Instituto Fomentador de Projetos. Nós atuamos nas causas de vulnerabilidade infantil e da família. E, como causa, esse ano, nós decidimos atuar na causa autista, justamente para poder conversar com tudo que a gente vem fazendo de iniciativa dentro da empresa.
Motion Studio hoje tem 4 empresas, a Oink Filmes, a One Big Media, a Eds Venture. A One Big Media é uma empresa de monetização e desenvolvimento de audiência digital. A Eds Venture é uma empresa de mídia programática. E a Scopia é uma empresa de uma software house. A Oink Filmes, dentro do ecossistema dela, tem quatro empresas. Então, a gente tem o Three Little Words, que eu tenho 2 sócios, eu tenho a Animasauro, eu tenho a editora e eu tenho o Instituto, como hold, dentro do ecossistema da Animasauro, né? E nós, como Oink Filmes, nós estamos fazendo um trabalho de encontrar embaixadores, parceiros que queiram estar com a gente nessa expansão internacional, expansão global que a gente está fazendo como empresa e como marca também. Muito bom. Eu vou encerrar as perguntas aqui, mas o bom do Virtus é que a gente tem esse ambiente propício. Então, depois a Marina vai estar aí mais um pouco, podem perguntar, eu sei que tem mais gente que com certeza tem mais perguntas, mas eu quero primeiro agradecer, Marina, por você ter deixado a sua família lá em BH. Eu sei que o coração está apertado, mas eu cresci muito te ouvindo. Com certeza o pessoal aqui aprendeu bastante. Acho que a tua trajetória aí teve muito ensinamento, né? Que é facilmente aplicável no nosso dia a dia aqui, a maneira com que você lidou com os limões e tudo mais. Então, obrigado por se dispor a estar aqui, pegar avião e vir ficar com a gente. Eu vou chamar o apóstolo Agostinho, que é o pastor presidente aqui da casa, da Ibacamp, para a gente ter um momento aqui de encerramento, ele orar pelos negócios aqui também, e aí a gente está liberado para tomar mais uma coquinha, uma água, tá bom? Você quer apresentar a Camila, alguma coisa? Sim, eu estou aqui com a Camila. Pode vir a Camila, vem a Camila então aqui também, e a Cláudia. São 2 pessoas que estão acompanhando ela hoje. Você vira e fala assim, né? Quero falar sobre licenciamento, com certeza eu vou trazer. A gente brinca que é o Batman e Robin. Mas, assim, gente, é muito divertido trabalhar com pessoas que acreditam na sua causa, sabe? Então, posso dizer que eu tenho uma equipe que acredita. É muito desafiador para nós, principalmente mulher, mãe, né? Sair de casa, né, Camila? Camila vem de Marília, né? Eu vim de Belo Horizonte. Mas é muito divertido. Eu falei com meu marido que, assim, o que me motiva é que eu sei que vai ser muito legal essa semana. Então, estar aqui com vocês está sendo muito legal e obrigada, pastor, pela oportunidade. Alegria é toda nossa que tivemos aqui tanta inspiração, tanta coisa Deus pode fazer, né, quando a gente se dispõe. A gente tem as ideias, a gente tem os sonhos, mas Ele vai dando direção, Ele vai conduzindo. Glória a Deus por gente que faz. Você lembra de um programa que tinha na televisão? Acho que era o Cominde, né? Chamado Gente que Faz. E Deus sempre vai usar gente para fazer alguma coisa, né? E é você, essa pessoa, que Deus quer usar para protagonizar coisas grandes que vão também alcançar muitas vidas, muitas pessoas, porque de fato a gente vive e a gente trabalha para o reino, antes de tudo, né? Eu pensei, como que a gente podia terminar um encontro desse aqui? Cantando 3 palavrinhas só. Oh, vocês não conhecem? Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Fique em pé, vamos cantar mais uma vez, vamos orar para encerrar. Mais uma vez. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor.
Tra, lá, 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 lá. Santo Deus, muito obrigado, meu Pai, pela alegria de estarmos aqui cercados de tanta inspiração. Há tanto que se pode fazer. A gente é tão pequeno dentro de um mundo de tão grandes proporções, mas também de tão grandes possibilidades. Um dia o Senhor disse para o povo de Israel: ninguém despreze o dia das pequenas coisas, o dia dos difíceis começos. A gente olha para as coisas que estão prontas, Senhor, que estão consumadas, e a gente muitas vezes se intimida com elas, porque elas se mostram tão longe da gente. Mas a Tua palavra nos chama a não desprezar os pequenos começos, e aqui tem tanta gente começando, e com medo de não dar certo, de não chegar. Mas, Senhor, muito obrigado por aqueles que não desistiram, que não desistem, que têm coragem, que vão, porque o Senhor tem aliança com gente assim, com gente que tem essa disposição. Muito obrigado pela vida do Flávio, que tem sido uma inspiração também para a nossa igreja, trazendo esse movimento. Que o Senhor o abençoe ricamente. Não deixe que ele desista, mas que ele tenha muitas ideias para trazer para aqueles que querem empreender nesta igreja, também nesta cidade, porque não no Brasil e fora do Brasil. Obrigado pela vida da Marina, nossa irmã em Cristo, sua equipe tão linda, tudo que eles nos trouxeram aqui, que eles derramaram sobre nós, essa inspiração nós vamos carregar, e com certeza isso mexe com a gente, e ninguém vai ficar parado. Nós vamos protagonizar muita coisa, Senhor Deus, que vai alegrar o teu coração. Cuide das tuas filhas, abençoa também nesta quarta-feira o feriado que nós teremos aqui voltado para o povo de Deus, o povo evangélico, onde eles também estarão se apresentando, que seja um tempo marcado também por esse amor de Deus na vida das pessoas, que é o amor de Deus, a sua graça, as manifestações desse poder do Espírito Santo, seja com todos aqueles, Senhor, que te servem, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Meninas, obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado, filho. Que alegria, mais uma vez. Viu? Obrigada. Você é de Marília? Marília. É, eu sou tupaense. Nasci em Tupã. Tupã, Danilo, do lado. E você é de onde? São Paulo. Eu fui pastor em São Paulo há 11 anos. Rages deep inside, wave after wave like the ocean.